Você já se perguntou, já se questionou que tipo de relação que você tem construído com Jesus? Eu tenho ministrado e pregado sobre um tema que pode parecer até engraçado, falando sobre Jesus o chatão. Na verdade, assim, eu levo para a linha de questionamento. Já parou para pensar se você tivesse um amigo ou um pai que a todo momento ficasse te questionando, te perguntando e te apontando alguma coisa? Que tipo de relação seria essa? Seria de fato uma relação muito chata. E nós temos a facilidade de construirmos uma relação que não é uma relação paterna de Jesus pai, de Jesus amigo, mas uma relação mais performática e religiosa. E aí nós criamos no nosso consciente, no nosso subconsciente, uma maga de regras, um livro de regras, e aí a gente acha que Jesus quer se relacionar com a gente através desses livros de regras, dessas regras que nós estabelecemos e que a gente acaba estabelecendo, e as regras começam a se tornar mais importantes do que a nossa relação em si. Então, se nós seguimos as regras, então nós estamos bem com o nosso relacionamento com Jesus. Se nós erramos alguma dessas regras, o nosso relacionamento já não está bem. E na maioria das vezes, o que nós fazemos? Nós ficamos ausentes na relação. Se não está tudo certo, nós nos ausentamos da relação com Jesus. Esta tem sido uma dificuldade muito grande, porque nós estabelecemos, queremos colocar dentro de um quadrado, queremos encaixotar a nossa relação com Jesus. E diante de todas essas questões, a gente vai vivendo, um dia acerta, outro dia erra, um dia acerta, outro dia erra, e um dia a relação tá boa, outro dia a relação tá ruim. E aí a gente se relaciona com Jesus que nós criamos na nossa cabeça, né? No nosso consciente. A gente cria um Jesus que tá ali, que a gente fica a todo momento querendo mostrar para ele que a gente tá acertando. E na verdade a relação com Jesus precisa ser estabelecida de uma outra forma. Já se perguntou como que deveria ser estabelecida essa sua relação? Primeira coisa, você precisa investir um tempo muito grande na sua relação com Jesus. Segunda coisa, algumas coisas que você se questiona sobre si, a sua relação com ele vai te dar um norte muito grande, vai te direcionar por aquilo que ele quer, por aquilo que ele é e por aquilo que ele está estabelecido em você. Então, mais do que um livro de normas, mais do que se relacionar com aquilo que é pecado ou não, se relacione de fato com aquilo que Jesus é e com o que Jesus quer estabelecer para você. Na verdade, eu sempre digo que nós transbordamos aquilo que somos. Se nós falamos muito de pecado, queremos saber de pecado, é porque isso está transbordando de nós. Eu sempre digo e ouso dizer nesse papo reto que o pecado ele não é importante, que o que é importante é a nossa relação com Jesus, porque o pecado vai ser indiferente, porque a partir do momento que ele bater na nossa porta, a nossa relação vai estar tão aprofundada com Jesus que a gente vai ignorá-lo. Então, na verdade, o Jesus chatão é criado no nosso conceito sobre ele, o nosso conceito que é construído esse conceito num livro de regras. E Jesus não quer que você siga regras por medo ou por anseio, nada disso. Ele quer que simplesmente você o ame profundamente e que a sua relação seja aprofundada nele através do que ele é, não com medo do que pode acontecer. Uma pergunta, eu não sei se eu já fiz essa pergunta em outros papo reto, mas imaginemos que não existisse o inferno. Será que o seu amor por Jesus seria o mesmo? Será que a sua relação por Jesus seria o mesmo? Então se questione se você tem uma relação que é desenvolvida no amor ou se você tem medo e aí por isso você segue regras. Você entende que quando nós temos uma relação bem profunda com Jesus, as regras não se tornam regras, se tornam prazeroso. E tudo que é prazeroso é aquilo que me aproxima dele. Então hoje eu quero perguntar e te desafiar a se questionar que tipo de relação você tem desenvolvido, construído com Jesus. Se é uma relação sincera de amor, entendendo que ele é pai e que o perdão é uma frase que eu amo. Jesus, ele prefere te perdoar do que a te perder. Então desenvolva. O perdão perpétuo foi na cruz do Calvário, onde ele nos alcançou primeiro, ressuscitou e hoje ele vive para todo sempre, para que nós nos relacionamos com ele. Então por isso se pergunte que tipo de relação você tem desenvolvida com Jesus. Esse tipo de relação que na sua cabeça, o conceito sobre relação que você tem construído juntamente com ele. E se possível, reveja essa relação e construa uma relação de amor, onde você o busca pelo que ele é, não pelo que ele faz ou por medo de algo lhe acontecer, mas você busca porque o ama. Um beijo no coração, até mais.